E eu vi meu tio Babaca falando dessas coisas e eu fiquei fascinado por aquilo. E as histórias do Pontinho Amarelinho eu sabia todas. E outras tão inocentes quanto aquela piada, não, nem eu, não, nem eu. Quando a minha mãe, ela fazia sobremesa e falava que ia fazer para ver, eu ficava perguntando se é para ver para comer, para ver para comer. E os meus pais, eles se importavam com isso. Porque o meu pai, ele contava piada em casa. Meus pais nem perceberam quando eu não merendava na escola. E eu deixei de merendar 2 meses só para comprar um livro de anedotas. E eu me lembro da sensação que eu tive ali quando eu vi na página 14 do livro de um português, que era piloto de avião. E a torre falou assim: Manuel, me dê a sua posição e sua altura e sua posição. Aí ele falou: pois não, 1,70 m e sentado. Eu fiquei fascinado por aquilo. Aquilo mexia comigo. E como uma coisa leva a outra, eu estava pegando pesado já, né? Eu comecei a pegar mais pesado. Meus pais foram chamados no colégio, sim, porque eu já não conseguia mais responder nenhuma pergunta na escola. Uma vez o professor me perguntou o que era um xiita, e eu respondi que era a macaca do Tarzan. E eu fui expulso da escola, depois de outra escola, depois de outra escola. E eu começava a pegar mais pesado e mais pesado. E eu até comecei a achar o João Kleber engraçado. E eu me lembro de uma vez também, Dona Olga, professora de História. Dona Olga era baixinha. Baixinha. Assim, bem baixinha mesmo. Aí, eu lembro que eu falei para a classe que Dona Olga não podia usar o OB porque senão tropeçava na cordinha. A classe toda riu, mas Dona Olga não gostou tanto assim. E aos poucos também eu fui perdendo meus amigos. Sim, porque meus amigos às vezes eles queriam me ligar precisando da minha amizade, do meu ombro amigo, né, do meu companheirismo. E muitas vezes um chegava para mim e falava: poxa, eu perdi minha namorada, ela me largou. Aí eu contava uma piada de corno. E outro falava: oh, eu estou passando necessidade. Eu contava uma piada de pobre, era só piada, só piada, só piada. Só aquelas coisas. E eu estava quase tendo uma overdose com essas coisas. Porque eu misturava muito. Eu misturava tanto que às vezes, um dia eu contei uma piada de um português que casou com uma loira e teve um filho que se chamava Joãozinho. De tanto que eu misturava. E aí eu comecei a passar necessidade, porque eu não tinha mais amigos, eu não tinha emprego, não tinha mais família. Minha família não queria mais falar comigo, porque quando eu ligava para eles, eles não atendiam, eu era obrigado a contar minhas piadas na secretária eletrônica. E fui perdendo meus amigos, perdi meus empregos, eu estava passando necessidades. Eu me alimentava graças à bondade do Seu Vasco. O Seu Vasco era um português, dono do botequim que morava lá perto de casa. Né? Ele me dava de alimentar por 2 vezes por semana. Foi assim até um dia que eu contei para ele que estava um casal no elevador e entrou um português e ele soltou um peido no elevador. Aí o marido reclamou: poxa, mas como é que você tem coragem de peidar na frente da minha esposa? Ele falou assim: a senhora me desculpe, mas eu não sabia que era a sua vez. E aí o Seu Vasco falou: poxa, mas essa piada, não se conta uma piada dessa para português. Ele falou: não, Seu Vasco, não tem problema. Se o senhor quiser eu conto de novo, se o senhor não entendeu. Mas a questão não era essa. A questão era porque português não gosta de contar piada de português. Né? Então é por isso que eu estou aqui. Eu quero mudar. O importante é não fazer o primeiro trocadilho. Há 3 dias que eu não conto uma piada sequer. Só por hoje. Obrigado.